Olá! O vídeo que você vai assistir agora é uma síntese da teleconferência de lançamento do projeto Formação Empreendedora na Educação Profissional. Um projeto ambicioso, desenvolvido nos últimos 3 meses do ano 2000 e que envolveu o trabalho de uma grande equipe multidisciplinar, cujo maior desafio era capacitar à distância todos os professores das instituições federais de ensino técnico no país, totalizando uma carga horária de 180 horas. Na verdade, essa capacitação, promovida pelo MEC Sebrae e realizada pelo Laboratório de Ensino à Distância da Universidade Federal de Santa Catarina, cumpriu a sua finalidade, porque teve um planejamento estratégico minucioso que apontou a necessidade de se elaborar todo esse trabalho em 2 etapas. A fase presencial envolveu a organização de 4 oficinas de trabalho em regiões distintas. Como resultado, foram capacitados 254 multiplicadores. A etapa seguinte foi desenvolvida à distância com a intenção de atingir todos os professores de ensino técnico do Brasil. Para debater o conteúdo e promover a interação entre o cursista e os especialistas em empreendedorismo, foram realizadas 8 sessões de teleconferência. Os professores inscritos no curso receberam ainda um kit de materiais instrucionais especialmente elaborado para esse projeto, contendo um livro-texto, um guia do aluno e caderno de atividades e uma fita de vídeo com uma videoaula. Essa capacitação contou também com um sistema de atendimento ao estudante à distância, em que os tutores acompanhavam e orientavam os alunos por contatos telefônicos garantidos pelo serviço de descagem gratuita à distância, fax, correspondência e e-mail. Para dar suporte aos cursistas, o LED criou um site com dicas e informações sobre o projeto Formação Empreendedora na Educação Profissional. Bom, e como o objetivo desse compacto é levar até você o conteúdo da primeira teleconferência desse projeto, transmitida ao vivo, direto de Florianópolis, Santa Catarina para todo o Brasil, você acompanha agora os principais momentos do programa, que teve 1 hora de duração e foi ao ar no dia 1º de novembro. E hoje você vai ficar sabendo todos os detalhes a respeito dessa capacitação. E quem vai tirar as suas dúvidas é justamente o assessor da Secretaria de Ensino Médio e Tecnológico e coordenador do programa MEC Sebrae no Ministério da Educação, professor Vitor Brum. Bom dia, professor. Bom dia. Também o coordenador de programas para o Sistema Educacional e coordenador do programa no Sebrae, Durval Rodrigues Júnior. Bom dia também. Bom dia. E a coordenadora pedagógica do Laboratório de Ensino à Distância da Universidade Federal de Santa Catarina, Nara Pimentel. Bom dia, Nara. Essa primeira teleconferência conta também com depoimentos especialmente gravados, como que você vai ver agora do ministro da Educação, Paulo Renato Souza, que abre oficialmente esse programa. Bom dia a todos. É uma grande satisfação para mim estar com vocês hoje aqui, na abertura deste evento que tem a ver com educação profissional e tem a ver com algo muito importante que nós estamos procurando introduzir na educação profissional no nosso país: a ideia do empreendedorismo. Antigamente, a educação profissional era vista como o treinamento dos empregados, o treinamento para que a pessoa pudesse se empregar e ter um emprego com carteira assinada estável. Hoje não é assim. O mundo está mudando, nós temos um processo de globalização e eu diria até informalização das relações de trabalho, que faz com que a terceirização, por exemplo, seja algo presente em todo o mundo, não apenas no Brasil. É importante também levar em consideração que hoje a competição não é uma competição que se estabelece só entre
entre as empresas brasileiras e empresas estrangeiras no setor de exportação. Hoje, o nosso país está aberto à competição e a eficácia, a eficiência da produção tem que estar presente em todas as empresas. E, portanto, mesmo o empregado tem que ter a ideia, a noção de custo, de mercado, de competição. Por estas duas razões, porque hoje a terceirização é importante e porque a competição virou sistêmica no nosso país, como em todos os países, em função do processo de globalização e internacionalização das economias, por estas duas razões, eu insisto, é importante que nos cursos técnicos nós passemos também a dar a noção de empreendedorismo. Ou seja, que as pessoas que são formadas para exercer uma profissão de nível técnico saibam também, tenham também a noção do que é ser um empreendedor, do que é ser um empresário, do que é competir, do que é buscar o mercado, do que é fazer com que a produção seja mais eficiente para que a empresa tenha a sua sobrevivência garantida no mercado e possa, inclusive, ganhar espaço no mercado, que hoje não é mais o mercado da cidade, do bairro, é o mercado internacional. Por isso esse evento é importante, para que a nossa educação profissional se aproxime cada vez mais das necessidades de cada pessoa, de cada jovem brasileiro que busca na educação profissional uma resposta para a sua possibilidade de ter acesso ao mercado de trabalho. Um bom trabalho a todos vocês. Ok. Vamos ouvir agora a mensagem do secretário de Educação Média e Tecnológica do MEC, Rui Berger. Começamos hoje com vocês, professores, um novo empreendimento. Uma parceria do SEBRAE com o Ministério da Educação estabelece um programa vinculado ao empreendedorismo. Esse curso que se inicia hoje e que faz parte desse programa é um curso que está voltado para todos os professores. É um curso que pretende, dentro de um processo de formação continuada, contribuir para o desenvolvimento pessoal, profissional dos professores, de maneira que a cultura do empreendedorismo se internalize na escola e crie condições de utilizar os princípios do empreendedorismo na gestão da escola, na gestão do professor, das suas aulas e na formação dos nossos jovens, dos nossos alunos. Nós temos um princípio básico que comanda todo o conjunto da reforma educacional que vimos empreendendo nesses últimos anos. O princípio de que a escola não pode estar dissociada do projeto de vida dos jovens e dos jovens adultos que formamos. A escola precisa ser, cada vez mais, um elemento constitutivo da vida dessas pessoas, para que elas tenham, na escola, os elementos que possam permitir que depois continuem aprendendo, continuem agindo na vida, tenham efetivas condições de fazer intervenções solidárias na realidade. E, para isso, é fundamental que nós, educadores, estejamos preparados para transformar esse momento de aprendizagem organizada, estruturada, num momento que dê os elementos básicos para que os nossos jovens adultos tenham uma inserção no mundo na vida cidadã, no mundo do trabalho, uma intervenção efetivamente empreendedora. Nós tivemos claramente, quando definimos esse programa com o SEBRAE, a ideia de que não queremos aulas específicas, cursos específicos de empreendedorismo, mas que a ideia da cultura empreendedora esteja presente no conjunto da atividade escolar. Cada professor trabalhando com o seu projeto, trabalhando com os problemas que precisam ser resolvidos no processo de formação do aluno, deve estar a todo momento envolvendo-os em ações que sejam empreendedoras. Escola, acima de tudo, um lugar de trabalho.
de trabalho de professores e de trabalho de alunos. É um lugar em que a atividade do aluno é tão importante quanto a atividade do professor, em que o trabalho do aluno é tão importante quanto o trabalho do professor. Não pode ser um lugar de simples visitação de professores a alunos, mas precisa ser um espaço em que se produza conjuntamente as condições para aprender alguns elementos que estão já construídos, transpostos didaticamente e que são necessários para a vida atual desses jovens e para a sua vida futura, mas principalmente para que eles aprendam a constituir os elementos necessários para continuar aprendendo ao longo de toda a vida. A ação de aprender ao longo de toda a vida é uma ação empreendedora. A ação de aprender ao longo de toda a vida é uma ação em que cada um precisa necessariamente fazer escolhas e investir nas escolhas feitas. Esse é o princípio básico que essa ação que começamos agora deve trazer como benefício para as escolas. Mas para isso é fundamental que os professores tenham uma boa formação. Para isso é fundamental que esse curso seja uma etapa na sua formação continuada, que seja encarado como um instrumento do seu desenvolvimento profissional, que necessariamente é um elemento do desenvolvimento pessoal. Valorização da sua atuação tem vínculos fortes com formação. Um processo em que você, que atua na sala de aula cotidianamente, tenha condições de gerenciar o seu processo de desenvolvimento, que também é uma ação empreendedora. Portanto, esse curso não está isolado do conjunto da reforma, não é uma iniciativa que pretende gerar professores para disciplinas específicas, mas é um curso vinculado à sua prática cotidiana. Ele pretende, fundamentalmente, trazer mais elementos para que a sua prática na escola, na sala de aula, a sua contribuição para o coletivo da escola, a sua ação junto aos alunos, o vínculo que você estabelece cotidianamente com cada um dos seus alunos no processo de ensino-aprendizagem, tenha dentro da sua ação o sentido de uma atividade que seja empreendedora em si e que forme jovens capazes de, na sua atividade de trabalho, no seu cotidiano, nas suas relações familiares, terem sempre em mente que é preciso constantemente investir no campo afetivo, investir no campo das relações sociais, investir na vida profissional, no seu trabalho, no seu próprio desenvolvimento. Acho que a principal lição que se tem que receber e transmitir sempre é que só há possibilidade de desenvolvimento econômico se há desenvolvimento social. E só há desenvolvimento social quando há desenvolvimento pessoal. Por isso, esse curso pretende trabalhar no sentido de que o seu desenvolvimento pessoal se transforme em mola propulsora para o desenvolvimento pessoal dos seus alunos e, com isso, possa melhorar o desenvolvimento social da comunidade em que vocês estão e, consequentemente, o desenvolvimento econômico do nosso país. Dada essa mensagem, vamos ouvir agora o depoimento do diretor-presidente do SEBRAE, Sérgio Moreira. Nos últimos anos, a educação brasileira tem passado por um sério processo de transformação, que mexe com quantidade, todos devem ter acesso à escola em todos os níveis, e que mexe também com qualidade, com conteúdo. Nós aqui do SEBRAE queremos dar uma contribuição a essa revolução na educação brasileira que está acontecendo. De que maneira? Introduzindo o empreendedorismo no ensino brasileiro. Nós não somos formados na escola normal para sermos empreendedores. Nós somos formados para o mercado formal, seja na vida pública, e cada vez o serviço público oferece menos empregos,
seja na vida privada, na iniciativa privada. O emprego com carteira de trabalho assinada, cada vez ele diminui mais o seu espaço. As pessoas, as empresas estão contratando empresas, prestadores de serviço. Portanto, quem sai da escola deve sair com a mentalidade empreendedora. É daí que nasce o projeto integrado MEC-Sebrae de formação de técnicos empreendedores. Nós estamos preocupados em introduzir o empreendedorismo naquilo que nós consideramos como a elite do ensino público médio brasileiro, que são exatamente os institutos de formação de educação tecnológica, os IFETs. E queremos fazer isso capacitando os professores, como começamos hoje, a formar os multiplicadores da metodologia. Nós queremos fazer com que os professores introduzam no ensino, nas suas matérias, o empreendedorismo de uma maneira transversal. Mas queremos fazer mais do que isso. Queremos criar nos IFETs um ambiente favorável ao empreendedorismo. Daí que nasce o projeto de criação de incubadoras nas 139 escolas. É daí que nasce também a capacitação dessas escolas para que elas sejam prestadoras de serviço de consultoria tecnológica para o SEBRAE. É daí que nasce também a criação do Prêmio Empreendedor, onde nós queremos premiar os talentos de empreendedorismo que nasçam nesse programa. E, finalmente, queremos fazer com que cada IFET seja uma agência articuladora do SEBRAE, que conheça o SEBRAE, que conheça os seus serviços e que possam demandar esses serviços em favor da sua comunidade. Se fizermos isso, nós não vamos estar fazendo apenas uma revolução no ensino brasileiro, mas vamos fazer, sim, uma revolução na sociedade brasileira. E vamos ouvir agora o diretor técnico do SEBRAE, Vinícius Lumert Silva. Bom dia, amigos professores. O Brasil tem hoje menos de 5 milhões de empresas formais em funcionamento. A Itália, país cuja população é 1/3 da do Brasil, tem instaladas mais de 5 milhões de empresas em seu território. É importante também ressaltar que no Brasil, a maioria dos empreendimentos são informais. São 13,5 milhões de pessoas vivendo essa realidade, principalmente nas áreas urbanas. Elas não têm qualificação sequer, às vezes, para o emprego, mas se obrigam a abrir uma empresa. Ou seja, as pessoas que estão abrindo empresas no Brasil não são aquelas que deveriam, na maior parte dos casos. Elas não têm os instrumentos mínimos para o seu crescimento, para o seu sucesso, para o seu desenvolvimento. Ou seja, quem deveria dirigir essas empresas deveriam ser pessoas preparadas, pessoas mais bem formadas, que pudessem oferecer mais empregos para justamente aqueles os necessitados. Essa realidade nos desafia para oferecermos a um maior número de brasileiros a condição real de empreender. As universidades, as escolas técnicas, quem sabe, quem tem mais conhecimento, mais saber, este sim deve ser o empreendedor. Empreendedor no real sentido da palavra, montando a sua empresa ou negócio, gerando empregos. Afinal, o mercado brasileiro tem um dos maiores potenciais do mundo. E cabe a nós, brasileiros, aproveitarmos esse mercado, sermos os donos desse tecido social, dessas possibilidades, dessa riqueza nacional. Nesse sentido, o SEBRAE e o MEC desenvolveram o programa integrado MEC-Sebrae de técnicos empreendedores, com um objetivo claro, o objetivo de oferecer aos nossos estudantes a possibilidade de abrirem a sua empresa, de mudarem essa realidade, de nos colocarmos de vez na economia do novo século. O programa integrado MEC-Sebrae de técnicos empreendedores vai atingir 12.971 professores do ensino técnico federal, 139 instituições de educação e 250 mil alunos terão acesso ao empreendedorismo. Nós teremos como pressuposto básico estratégias da nova educação profissional brasileira com que o MEC vem tratando, com o propósito de contribuir através do ensino do empreendedorismo para toda a rede federal de educação tecnológica. O fundamental para nós é desenvolvermos coragem e autonomia, passarmos do professor para o aluno essa ideia que o SEBRAE vem trazendo em parceria com o MEC. Afastarmos o medo e a dependência. Não produzirmos mais pessoas que vão mendigar empregos, mas sim pessoas que vão criar os empregos. O mais importante é que nós passaremos a oferecer mais empregos. O país ajuda aí a geração e a organização das carreiras das pessoas, porque empreendedor não é apenas quem abre empresa, empreendedor é que se autogerencia durante fase da sua carreira. Fazem parte desse programa ainda 5 projetos que se complementam, dando a dimensão necessária para esta formação, vislumbrando todas as partes envolvidas neste macro processo. O
primeiro projeto é o da formação empreendedora da educação profissional de nível técnico. Esse projeto é um marco inicial composto por esta teleconferência e mais outros 7 encontros neste mesmo formato, além dos workshops já realizados em todo o país para a formação de monitores, mais a formação continuada à distância através desse material pedagógico que vocês receberam, material da melhor qualidade que foi elaborado para um ensino de qualidade, um ensino eficaz. O segundo passo é o projeto de agências articuladoras SEBRAE nas IFETs. Serão instalados nas IFETs agências que funcionarão como centros de informação e acesso aos produtos e serviços do SEBRAE, incrementando as relações entre a comunidade e as forças produtivas. O terceiro passo é o projeto de incubadoras de empresas. Aqui, o SEBRAE, em conjunto com o MEC, implantará nas IFETs incubadoras de empresas físicas ou virtuais, apoiando o surgimento de novos negócios. Temos ainda o projeto de consultoria técnica, ou seja, baseado no PATME Programas Correlato, que vai credenciar as IFETs a prestarem consultoria no âmbito do Programa de Apoio Tecnológico às Micro e Pequenas Empresas, operacionalizado pelo SEBRAE e pela FINEP. Aí o que nós queremos é que a escola técnica preste serviço aos novos empreendedores que vêm lá de fora. Por fim, temos o projeto Prêmio Técnico Empreendedor. Essa ação culmina com uma estratégia motivacional, de levantar a bola, destinada a professores e alunos. Essa estratégia vai premiar iniciativas que desenvolvam produtos, serviços ou processos tecnológicos de inegável valor, coisas ligadas à inovação, que tenham sido implementadas ou transformadas em negócio, que tenha sido da ideia para o plano de negócio para alguma coisa tangível, palpável ou concreto. As escolas técnicas tiveram um papel fundamental na construção do Brasil. Elas têm um papel fundamental na construção de todos os países que deram certo. É a escola de quem sabe fazer. É a escola da boa mão de obra. É a escola da mão na massa. Nós temos certeza que as escolas técnicas, o sentido dos IFETs no Brasil inteiro, será muito importante para a geração de mão de obra no futuro e cada vez mais. Mas nós não podemos descartar a necessidade de que empreendedores surjam daí de dentro. Pessoas que sabem fazer, que têm a disciplina, que têm o conhecimento, possam ser autônomos, corajosos e empreendedores, que saibam trabalhar seu plano de negócio e sigam o seu sonho. Milhares e milhares de jovens que façam esse caminho vão fazer com que surjam os empregos para aqueles menos aquinhoados, menos capacitados. É das escolas técnicas que poderá sair uma safra maravilhosa de empreendedores genuinamente brasileiros para aproveitar esse potencial fantástico que nós temos no nosso país. E aos professores cabe ajudar a desenvolver esse espírito empreendedor, trabalhando junto, porque é uma coisa que se constrói professor e aluno dentro da escola, em comum acordo com a comunidade, pensando no desenvolvimento das potencialidades locais, daquilo que a comunidade tem de potencial, de vocação, sobretudo em cima do conhecimento, em cima do entusiasmo dessa juventude toda que quer muito fazer. Amigos professores, são milhares de alunos, são milhares de sonhos, são tantas vocações, tantos talentos. Nosso papel é deixar aflorar fazendo acontecer, instrumentalizando, permitindo, fazendo com que eles se autorrealizem, que eles sejam livres e bem-sucedidos. É só isso que nós queremos. Precisamos trabalhar nessa direção, mostrar o caminho. Os talentos virão e as coisas acontecerão. E nós estaremos todos de parabéns, porque estaremos construindo um país de dentro das suas entranhas, de dentro para fora. Muito obrigado. E quem fala agora são os nossos conferencistas. Para começar, eu gostaria que o professor Vitor Brum falasse a respeito das expectativas do Ministério com relação a esse curso de capacitação. Mais uma vez, bom dia, professor. Bom dia a todos os colegas que estão aí nas nossas instituições, nas várias partes do país. Com certeza, hoje estamos lançando um programa direcionado a nós, que efetivamente trabalhamos no nosso dia a dia nas nossas instituições. Buscamos, com esse programa, dar um instrumento, uma ferramenta que flexibilize e facilite uma reforma da educação profissional que a gente vem buscando já há algum tempo. Uma das ênfases, inclusive, nesta nova proposta da reforma da educação profissional, foi buscar a empregabilidade ou a trabalhabilidade e o empreendedorismo. A cultura empreendedora ela deverá ser desenvolvida transversalmente,
tá certo? Interdisciplinarmente, para que a gente possa buscar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas salas, nos nossos ambientes de trabalho, com os nossos alunos, com a comunidade, vindo uma demanda efetivamente posta por ela, e nós estarmos desenvolvendo produtos e processos para que a gente possa não só atender a essa demanda, mas estar desenvolvendo produtos que possam estar sendo auto-aplicáveis a esse grande mercado que está aberto. A cultura empreendedora vem dar um grande passo, demonstrar com esse grande programa, com esse grande parceiro que é o Sebrae, e que hoje nós temos uma forte ênfase em desenvolver produtos e processos. Esses processos, obviamente, voltados para uma aplicabilidade, tão só dentro das instituições de que nós fazemos e com bastante propriedade, temos desenvolvido tecnologias muito próprias, mas, mais além, alicerçar a esse aluno, a esse educando, a esse futuro cidadão, né? Não só uma disciplina, mas dar a ele todo esse instrumento necessário para que ele possa construir saberes, construir essas habilidades, construir, portanto, competências que são aplicáveis a produtos que têm um reconhecimento dentro do mercado. Logicamente, hoje, com a reforma da educação profissional, as instituições atendem a demandas, essas demandas que vêm da sociedade para dentro da escola. A escola hoje ela não está mais fechada, ela é uma escola aberta, ela é uma escola onde se busca, junto à comunidade, desenvolver esses processos para que a gente esteja atendendo, tá certo, a um foco, a um nicho que poderá desenvolver produtos, que poderá desenvolver empresas, que poderá desenvolver até um próprio trabalho, ou até um próprio emprego desse aluno, mas que ele possa empreender, tá certo? Não só gerando o teu próprio negócio, mas que ele possa ser um empreendedor na sua atividade do dia a dia. O que nós temos que buscar é flexibilizar conhecimentos, atitudes, valores, desenvolvendo o cidadão para que ele seja sempre uma pessoa antenada ao mundo do trabalho. É óbvio que esse programa hoje, que está entregue a um grupo de multiplicadores, que foi trabalhado efetivamente nos workshops e que, a partir deles, nós possamos, então, estar disseminando a cultura empreendedora em todos os nossos docentes. E cabe a nós, docentes, no dia a dia da nossa sala de aula, nos nossos ambientes de trabalho, está levando ao aluno aquilo que efetivamente vai contribuir com a cultura empreendedora. E temos que ter sempre em mente que o empreendedor, nós temos que dar à pessoa a liberdade de estar criando, de estar fomentando, de estar instrumentalizando aquilo que existe dentro dela. É óbvio que nós podemos dar ferramentas, mas sabemos que cada um traz dentro de si um pouco de empreendedor. Precisamos fazer com que essa cultura empreendedora possa estar alicerçada, cada um, num plano, tá certo? Numa meta, num objetivo, num comprometimento, tá? Que nós temos que buscar isso no dia a dia da sala de aula. A nova reforma da educação profissional prevê isso, ambientes diferentes de trabalho, pessoas que queiram efetivamente buscar sucesso, gerar renda, tá certo? E, obviamente, procurar aquelas inserções que estão abertas dentro do mercado de trabalho. Oportunidades virão e aí está o empreendedor. Aquele que abraça a oportunidade, aquele que gera essa oportunidade ou que vislumbra essa oportunidade e acredita nela. Resultado, sim. Planejamento, sim. E planejar por resultados é um grande ponto de partida. Então, cabe a nós, a vocês, colegas aí, né, nas nossas instituições, voltados no nosso dia a dia da nossa sala de aula, talvez nos nossos 50 minutos ou 60 minutos, mas não preso a uma determinada hora, mas sim a uma carga horária. E transversalizar esses conhecimentos da cultura empreendedora. A vocês que têm o dia a dia da sala de aula, a vocês que efetivamente estão nesse trabalho, está aí lançado o grande desafio, acreditar que podemos desenvolver esses nichos, tá certo, da cultura empreendedora nas nossas instituições. Parabéns, boa sorte e eu conto muito com vocês também como a secretaria. Obrigado, professor. A interação entre o cursista e o especialista foi garantida pelo atendimento prestado pelos tutores na central de comunicação que funcionava numa sala anexa ao estúdio. Lá, os tutores anotavam as perguntas que chegavam pelo telefone ou fax e encaminhavam as questões ao estúdio para que os convidados tirassem as dúvidas. E eu vou usar, então, o recurso de PowerPoint para levantar algumas questões que eu considero importantes e que devam ser lembradas na questão da modalidade à distância. A primeira questão é a da comunicação.
Vocês estão mostrando a tela do PowerPoint? Ok. A comunicação, como eu falei, que é uma coisa assim, a educação à distância pressupõe isso, que você participe e eu participe também, que a gente faça uma comunicação de mão dupla. Uma outra questão importante é a autonomia. Isso é muito importante, é um desenvolvimento que parte de dentro para fora. Nós lidamos com estudantes adultos, estudantes que pressupõe, já tem uma atividade, já tem uma experiência, já tem um conhecimento. Os professores das escolas técnicas são professores extremamente críticos, a gente tem observado nos workshops, nos encontros presenciais. Então, é muito importante essa coisa da autonomia, que é uma busca que a gente tem na educação à distância. Uma outra questão importante que a educação à distância traz, e que eu gostaria de lembrar, e que é legal, né, está sendo falada aqui, é a inserção de todas essas novas tecnologias de comunicação e informação. É a teleconferência, é a videoaula, é o material impresso diferente, é o acesso à internet, são essas tecnologias entrando na escola, fazendo parte do cotidiano do professor e, ao mesmo tempo, sendo incorporadas em uma prática diferente. Eu acho que a gente está inovando nisso também quando leva a tecnologia até a escola para os professores. E o que é mais importante em educação à distância, e é isso que eu gostaria de estar aqui contando com o compromisso tanto do SEBRAE quanto do MEC, que é o sistema de acompanhamento ao estudante à distância. Em programas de educação à distância, isso é fundamental, é de fundamental importância que o estudante tenha um acompanhamento, que ele seja lembrado, que ele seja ouvido, que essa distância seja completamente disseminada, né? Que ela não exista, né? Essa é a distância que a gente busca. Então, esse curso ele teve uma metodologia diferente também, diferente para nós também, né? Todo o planejamento desse curso foi em comum acordo com o MEC, com o SEBRAE. Nós tivemos, então, a formação de especialistas, dos tutores, dos monitores e também dos multiplicadores. Nós elaboramos os materiais dentro de metodologias de educação à distância, a gente trabalhou toda a questão do planejamento das atividades de aprendizagem, também sistematizamos uma parte que chama Sistema de Acompanhamento ao Estudante à Distância, que é o SAED, que o LED implantou e que cada vez mais ele otimiza isso nos seus cursos. O meu tempo é curtinho. Eu só quero dizer o seguinte, o que é importante lembrar é que a modalidade é essa, é uma modalidade inovadora, esse curso foi planejado para você, professor, você vai estar recebendo. Você já teve uma etapa presencial, que foi a preparação dos multiplicadores, você vai ter uma etapa à distância com essa e mais 7 teleconferências, e você vai ter uma atividade muito importante a fazer, que eu vou falar na segunda teleconferência, não vou deixa aqui, né, o tempo é muito curtinho. Então, a gente vai fazer assim, a gente vai, na próxima teleconferência, eu vou estar falando sobre o PAP, que é o Plano de Ação Pedagógica Empreendedora, o resultado final desse curso. Vamos ouvir agora, então, o coordenador do programa no SEBRAE, Durval Rodrigues Júnior. A palavra é sua. Bom dia, professor. Bom dia mais uma vez. O SEBRAE Nacional tem uma grande expectativa em relação a esse programa, porque como o SEBRAE objetiva exatamente levar assistência, o apoio para o desenvolvimento da micro e pequena empresa no país, é melhor de que nós fazermos isso através do sistema educacional. Então, esse programa tem como objetivo maior disseminar a cultura empreendedora no âmbito do sistema educacional. Especificamente, nesse caso, como já foi colocado de uma maneira muito clara e evidente pelo nosso presidente, pelo nosso diretor técnico, no sistema educacional de qualidade no país, que é a educação profissional. O país possui uma rede de escolas de educação profissional já conhecida e respeitada no país. Então, temos certeza do êxito desse programa, de começar a trabalhar a cultura empreendedora no sistema educacional de uma forma mais efetiva, de uma forma mais presente, para que isso aconteça com todos os alunos e se reflita na sociedade através da educação profissional. O SEBRAE Nacional está, nos últimos tempos, fazendo um programa de reengenharia dos seus serviços, dos seus produtos. E, nesse momento, ele se encontra com foco muito centrado também nessa unidade na qual nós estamos participando, que é a Unidade de Educação e Desenvolvimento da Cultura Empreendedora. Dentre outros produtos, nós temos o programa que, ora, nós estamos iniciando através do projeto de formação empreendedora, e temos ainda o Desafio SEBRAE, que já é ligado ao público universitário. O Desafio SEBRAE ele se iniciou na semana passada, vai ser reeditado, inclusive, já para o próximo ano, porque a procura foi muito grande, e busca exatamente levar o empreendedorismo para dentro das universidades. Então, o Desafio SEBRAE é mais uma ação desenvolvida pelo SEBRAE Nacional, objetivando fortalecer, disseminar a cultura empreendedora no sistema educacional. Nesse sentido, nós esperamos que, de uma forma geral, a cultura empreendedora ela não seja mais algo trabalhado pelos professores
de uma maneira sublinear, digamos assim, de uma maneira apenas en passant e superficial, mas que seja uma prática vivenciada tanto pelo professor como pelo aluno, como foi colocado já pelas pessoas aqui participantes e pelos nossos diretores do SEBRAE. O empreendedorismo ele precisa ser praticado porque cada vez mais o emprego formal está diminuindo. Então nós precisamos ter autonomia. O empreendedor é aquele que consegue pensar o que fazer, como fazer e decidir o contexto em que irá fazer. E para que ele tenha essa ferramenta, o professor, cabe a você, professor, que vai estar com ele cotidianamente, dar a ele esse instrumento que o possibilite se inserir no mundo do trabalho, no mundo produtivo, com maior autonomia. Fernando Dolabella, que é conhecido professor na área de empreendedorismo, ele costuma fazer referência a indagações que faz ao longo de suas palestras, quando pergunta ao público quem deseja ou quem acha que através do emprego irá realizar seus sonhos, e quase ninguém se manifesta. E quando ele pergunta quem deseja abrir o seu próprio negócio, também poucos se manifestam. Quer dizer, há necessidade de permitir essa autonomia a esse aluno, porque não será o emprego formal que possibilitará a ele a realização de seus sonhos. Temos certeza que através desse programa com o Ministério da Educação, nós estaremos conseguindo fazer com que o cidadão brasileiro, em geral, ele consiga essa autonomia. Obrigado. Obrigado, Durval. E além da nossa central de comunicação que você viu no começo dessa teleconferência, nós temos também aqui, anexo ao estúdio, a nossa sala VIP, onde algumas pessoas assistem a essa teleconferência. Queria dar o bom dia a essas pessoas que estão aí, Daniela Soyer, do SEBRAE, Flávio Demore e Jorge Hermenegildo, da Escola de Novos Empreendedores da Universidade Federal de Santa Catarina. A partir das próximas teleconferências que vamos ter aí, com 2 horas de duração, aí sim vamos ter participações ao vivo dessas pessoas direto da sala VIP. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela participação. A gente volta a se encontrar, então, no próximo dia 9. Daqui para frente, não se esqueça, teleconferências com 2 horas de duração, até para a gente poder dar vazão a essa ansiedade toda de vocês aí. A partir das 8h50 da manhã, da próxima quinta-feira, a gente volta a se encontrar, a gente se vê. É com vocês agora. Tchau.